Para fazer o lábio, eu vou pensar assim, eu não vou pegar um pincel muito pequeno, mas sempre os três redondos, né? Eu vou começar utilizando esse de número 6. Limpo bem, né, o excesso da tinta. Eu vou colocar vermelho, bastante vermelho puro, com um pingo de marrom de garanza e um pingo de azul. Só que veja bem, é interessante que predomine não, né? Que fique bem evidente o vermelho. O vermelho da China, que no caso é um vermelho bem intenso. Aqui eu não tenho nenhum lugar para escorar. De novo, vou no tento aqui, ó. Coloquei o pauzinho aqui do lado. Vou fazer a linha do centro. Não está pegando porque tem muito pouca tinta. Precisa ter um pouquinho de preto agora. Pouca tinta não vai resolver, né? Então, e eu também não posso pôr demais porque eu não posso engrossar, né? Então essa é a referência, ou seja, a cor mais escura. Agora eu vou na cor média. Não, escura não, média não, a próxima depois da escura. Então veja só, se eu pus aquela aqui, que é a bem escura, vou fazer uma agora, que é quase tão escura quanto ela, com um pouco de azul, com um pouco de amarelo. O azul é porque neutraliza e ao mesmo tempo escurece o vermelho. O amarelo é para deixar dele que ele não fique tão roxo. Eu preciso pôr mais tinta, sabe? Eu comecei a passar o pincel na tela e percebi que eu estava sentindo mais a tela do que a tinta, então tem que pôr mais. Inclusive, eu vou até trocar de pincel. Vou usar aquele chato, que é esse aqui, ó, um pouquinho maior, né? E ele vai me dar uma melhor forma para lidar com esse preenchimento aqui, porque ele carrega mais tinta, né? E não é tão flexível, ele é um pouquinho mais rígido do que aquele pincel redondo. Apesar dele ser um pouco maior e às vezes, né, vou perder no detalhe, mas vou preencher com ele primeiro. O lábio de cima, o lábio de baixo, esfumo e agora um pouco mais escuro para fazer a parte inferior. Lembrando que por enquanto eu não coloco branco, porque se o branco encosta na parte de cima, vai empalidecer tudo. Agora sim eu coloco branco, né? Mas eu não coloco necessariamente vermelho e branco, porque fica a cor muito viva. Eu coloco vermelho e um tom de pele no meio aqui. E aí com isso tem essa coloração aí, né? Agora eu tenho que pôr ainda mais brilho. Mas ainda não é o brilho definitivo, né? Então, o preenchimento base da, da boca é esse. Porém, tudo que eu faço tem que ser esfumado com as bordas. Então, na hora que eu acabei de preencher esse lábio, logo em seguida eu já preciso fazer o preenchimento das cores ali que o circundam, né? Das cores que estão em volta. Então, quando geralmente a gente pinta a boca
e vai pintar os tons de pele, naturalmente a gente precisa deixar encostar o tom de pele na boca. Sabe? Não pode ficar separado. Eu vou escurecer bem, ó. Bem assim, entre aspas, né? Vou escurecer um pouco na borda e encostar essa borda no lábio. E as cores escuras sempre são a referência pra gente. Tipo, aqui a cor mais escura que tem é essa abaixo do queixo. Como que eu sei o quanto ela é escura? Ela é um pouco mais escura do que o próprio pescoço. A coloração é um pouquinho mais intensa. Então eu escureço até o certo ponto de ver que a cor ficou um pouco mais escura do que a cor que está por baixo. Só que isso é assim, somente nessa lateral, né? À medida que passa um pouco acima, já fica mais claro. Agora é mais claro ainda. Veja como eu penso em relação à parte da mistura das cores. Se a gente grava isso, pode-se dizer que você aprendeu a pintar já e já não vai ter tanta dificuldade na hora de executar. Né? Tendo o desenho bem feito, tendo os tons bem feitos, a próxima etapa é reconhecer que eu saio desse tom aqui que é claro, vou entrar naquele, eu não posso misturar os dois. Eu tenho que ter um pouquinho mais escuro logo aqui, ó. Mais um pouquinho mais escuro, eu tenho que ter um pouquinho de novo entre ele. Então, com isso, ó, viu que eu tive num pedaço bem pequeno, duas transições. Lembrando que, se caso você tenha dificuldade de compreender e entender essas transições muito sutis, tem que ter o recurso do Photoshop no computador para que faça aquela edição na qual te mostra onde as cores ficam separadas. E aí, após um tempo, a gente já vai meio que criar uma ferramenta, vai criar meios aqui no nosso cérebro, lá em algum lugar, que vão separar as cores. Que a gente vai olhar para a imagem e vai pensar, nossa, mais ou menos nessa área é onde a cor se separa da outra. Porque o problema é, quando eu vejo a imagem, ela se encontra em degradê. Mas para preencher, eu tenho que ir pondo uma cor após a outra para demonstrar esse degradê. Então isso envolve uma percepção muito aguçada. E como ter uma percepção assim tão aguçada quando você está começando? Né? Às vezes é difícil, eu compreendo, porque eu passei por isso. Então tem esse recurso que ajuda, que auxilia, ele não diminui ninguém. Pelo contrário, ele ajuda a que a gente tenha mecanismos de auxílio, né? Isso que eu estou falando tá aqui tem uma videoaula onde eu expliquei um recurso que posteriza a foto, ou seja, faz uma separação ao longo dos valores que tem no rosto. Que isso impede, por exemplo, que esse tom que eu acabei de preencher aqui, que eu continuo com ele até na borda. Logo aqui ele precisa ser um pouco mais escuro. Um pouco mais embaixo, ele é um pouco mais escuro ainda.
E eu vou ficando atento e observando a relação que tem dessa cor com a vizinha. Ou seja, lembra daquela questão dos contrastes? Qual que é? Se é o contraste forte, se é o contraste médio ou se é o contraste sutil? Eu vou vendo pedaço por pedaço. Tipo, esse pedaço que tem nessa área, entre o pescoço e o fundo, bem discreta. Esse pedaço aqui é um pouquinho mais acentuado. Esse outro pedaço, a parte de baixo é mais escura do que a de cima. Então, tudo isso são partes que vão me auxiliar, né, eu observar esses contrastes, a interpretar melhor a diferença dos tons. Agora aqui com tento e com um pincel menor, eu vou com o pincel sem tinta, entre o lábio e a parte de cima. Porque é muito fino, né, para poder esfumar com o pincel maior. Embaixo até deu para esfumar um pouco. Que é bem redondo, né, não tem muitas curvas. Agora na parte de cima eu preciso ter um pincel bem menor para conseguir esse passo, né, esse arredondamento. Aqui enchendo um pouco mais, ou seja, engrossando esse final. Bom, aqui eu vou trabalhar um pouco do brilho em volta primeiro, que eu tenho essa cor aqui que é mais clara, que é o valor mais claro lá, com um pingo de azul, para passar aqui em cima. Uma cor assim, um pouquinho mais carregada, e tem esse brilho no queixo também, que ocupa só um pouco da parte mais do lado direito. Então veja que aquele esfumado que eu fiz inicialmente, ele vai ganhando algumas correções agora. Tanto na forma quanto na cor, né? Olha só, essa cor não ficou tão clara quanto devia. Bom, vou já avançar agora para os detalhes do lábio. Faltou esfumar ali, ó. Coloquei a cor e não esfumei. Esfumar, lembra que é só utilizar o pincel com pouquíssima força, o pincel sem tinta, né? Puxando um pouco uma cor para cima da outra para criar essas transições. Agora eu vou marcar os pontos mais escuros, que é preto com vermelho. E vou subir aqui, ó. Aí eu deixo um pouquinho mais marcado e vou buscando fazer aquelas pequenas ondulações, aquelas pequenas linhas. Pois isso dá muita expressividade no retrato. Pouquinho de escuro. Aí eu já defini esses traços. Tiro o excesso da tinta e venho com o pincel sem tinta modelando, ou seja, sabe essa linha? Vou encostar o pincel e passar em volta dessa linha com as outras cores. Aí já começa a criar um pequeno volume, né? O detalhe já começa a aparecer um pouco mais. Um vermelho um pouco mais claro aqui na diagonal. O que a gente chama de arco do cupido, né? Aquela linha que desceu, ela desceu muito, eu vou pôr ela aqui menos inclinada um pouco. E aqui colocar uma cor ainda mais clara, com mais quase que branco, na parte superior aqui para dar um brilho mais acentuado na parte de cima. E apesar de eu sempre seguir a ordem escuro, médio, claro, agora eu vou pular aqui para o claro. E ver assim, ele está alinhado com qual parte, né?
praticamente no meio da narina. É uma cor assim bem acentuada, né? Porque é um brilho de, tipo de, não sei se o nome tá certo, mas de um gloss, um batom líquido, né? Que deixa esse brilho acentuado. Logo por baixo do lábio, essa coloração que tem na parte inferior é um pouquinho só rosa frio. Vou pegar aqui rosa com um pingo de azul e branco para passar aqui, ó. E embaixo também. Agora a boca, ela fica assim um pouco lisa, né? Eu tenho que criar algumas irregularidades. Eu vou tentar inicialmente com esse pincel, se não der, eu faço com o outro. Aqui quase no meio tem algumas quase que linhas. Aqui eu tenho uma cor ligeiramente mais escura. E no canto também tem uma cor bem escura. Eu venho usando agora esse aqui a gente pode chamar de segundo escuro, né? Para poder esfumar um pouco com essa linha preta. Então aqui eu tenho esse formato que vai aos poucos ganhando mais forma, né? Com essas pequenas correções. Veja que esse lábio, aqui no final ele tem a parte da pele que é um pouco fria, faz uma linha assim, ó, fazendo uma curva nesse lábio. Discreta, né? Mas é. Agora, esse vermelho da parte inferior, ele é um pouco mais direcionado para o canto do lábio. Ou seja, aumenta um catiquinho, né? Aumenta um pouco. Vermelho, mais puro, geralmente para poder esfumar quando sai do mais escuro, né? Para o mais claro é um momento que se usa a cor mais próxima de pura. Esse vermelho do lado de baixo, do outro lado também segue alinhado lá com o canto. E esses tons que tem por baixo vão levantar um pouco o lábio. Veja, um pouquinho só de escuro aqui, um pouquinho só de escuro aqui também. Mais um tonzinho de escuro nesse meio da narina, principalmente no começo. Mais um pouquinho de escuro nessa parte. Mais um pouquinho de escuro na parte baixa, lá do próprio nariz. E aqui eu ficou com uma leve curva. Eu vou buscar fazer com que ele fique ligeiramente quadrado, né? Sabe, a ponta do nariz ficou um pouco curvada. Eu vou fazer pequenos ângulos para que essa curva fique assim um pouco menos curva. Então tenho aqui essa coloração que vai surgindo, né? Um pouco mais de vermelho acentuado, então vermelho. Quando eu falo vermelho acentuado, significa que é vermelho mais puro. E um vermelho com um pouquinho de cor escura, ou seja, o preto ou azul, para fazer um volume aqui, ó.
Se eu escureço um pouquinho essa parte abaixo do lábio, à esquerda, eu acentuo um pouco mais essa sombra. Bom, agora chegou aquele momento de pegar o pincel menor, o 0, para poder fazer essas linhas, né, minúsculas. Tem uma linha por aqui. São literalmente algumas linhas bem minúsculas, bem pequenas. Que dão todo um aspecto de naturalidade, né, para o lábio. Aqui também eu vou buscar trabalhar com pincel sem tinta, porque agora eu não tinha trabalhado ainda com esse pincel 0, né, que eu consigo mais precisão no meio das duas cores sem estragar uma das duas. Esse escuro aqui ficou um pouco mais à esquerda, eu vou empurrar ele um pouco para a direita e suavizar esse claro. E no final do lábio, isso é assim, praticamente todo lábio acontece isso. A gente vai ter uma corzinha um pouco esfumada com o final da boca, de forma que a gente não veja a boca de maneira muito nítida. Bom, isso vou esfumando. Agora eu vou deixar um pouco essa parte e começar a trabalhar um pouquinho também em algumas cores que circundam aqui, ó. Agora veja só, eu vou trabalhar com 2 pincéis, porque eu já pus, né? Eu já coloquei esse blush aqui, né? Vou chamar de blush, várias vezes, esfumei e parece que não deu. Agora eu vou, que eu costumo dizer para os alunos, né? Agora eu vou apelar. Eu vou pôr o vermelho passando, muito. Ó, passou mesmo, né? Literalmente o processo lá da maquiagem. E o outro lado, que é aqui, eu vou pôr também, só que não muito vermelho. Prontinho. Agora eu vou lá na sombra e vou passar um vermelho mais forte também. O da sombra eu vou pôr um pouco do vermelho óxido junto, porque ele se inclina um pouco mais para o laranja, que sofre influência da cor do cabelo aqui, né? Por isso que não fica tão, por isso que fica ligeiramente amarelado. Bom, passei com esse pincel. Tô vendo se eu acho um pincel limpo aqui, ó. Um pincel mais limpo e maior, né? Chato, limpinho, para esfumar esse que eu acabei de colocar. É, porque veja só, eu coloquei passando o tom, que quando eu coloco passando, aí chega no ponto, né? Do outro lado, uma coisa equivalente. Tudo isso também, após estar bem seco, né? Eu posso voltar e dar um acabamento. Nossa, eu gostaria de deixar mais colorido ou menos colorido, fazer fios que faltaram, né? Diminuir alguma coisa que passou. Então tudo isso eu posso dar alguns retoques. Eu vou aqui agora na parte inferior, abaixo do queixo, e percebo que há uma cor mais escura do que o próprio queixo. Pelo menos nesse lugar aqui, né? E aqui o queixo que é mais escuro. Aqui o mesmo processo, ó, com o pincel menor, eu vou colocar um brilho mais acentuado aqui. Isso define um pouco a posição do queixo. E aí eu venho em seguida
dando uma pincelada. E aí sempre com essa característica, né? Em alguns lugares, colocando a cor um pouco mais acentuada. Aqui e aqui por baixo um pouco. Com o pincel sem tinta, o maior e limpo, né? Eu venho esfumando. Nessa parte superior também. Bom, como esse processo aqui, ele é de uma pintura mais à la prima, né? Lembrando que eu posso sempre voltar quando quiser para retocar qualquer parte que eu não consegui enquanto estava molhado. Então eu já vou assinar esse quadro, já vou deixar ele assinado, mesmo que eu volte a retocar alguma coisa depois. Só vou rever aqui alguma parte dos cílios, que me parece que pode ter um pouquinho mais. Principalmente aqui nessa parte. Só mesmo que sugerindo de forma muito discreta, porque os cílios inferiores elas não têm. E geralmente esses cílios, a menos que ocorra uma maquiagem bem acentuada, eles sempre ficam discretos. Então, aqui um pouquinho desses cílios. E o legal é que dá uma posição de final aqui, né? Para essa linha d'água que existe no olho. E tem algumas irregularidades lá dentro do olho. Aquilo que eu disse antes, né? Sempre a gente vai ver coisas, irregularidades que eu faço nesses traços. Geralmente tem em alguns, mais em olho claro, né? Então a pintura é algo assim, é uma ferramenta meio que é um ato de constantes ajustes, onde a gente não parece não acabar, né? Vou dar uma pincelada aqui de rosa claro para marcar aquela carúncula lacrimal, o cantinho ali da prega semilunar, aquela separação, né? E aqui pontos de claro, tem um ponto de claro perto do final do olho, tem um ponto de claro daqui para baixo, tem um ponto de claro daqui para cima, tem um ponto de claro nesse centro aqui, da parte superior, e tem um ponto de claro no meio da bochecha descendo, que é equivalente a estrutura do osso, né? O osso zigomático geralmente fica nessa área aqui, aí ele empurra a pele. E também é uma área da bochecha onde fica mais arredondado, recebe mais luz, naturalmente fica um pouco mais claro. E aqui nesse eu também já faço, né, a assinatura azul com um pouquinho de vermelho. Fica uma cor bem escura. Vou misturar com azul cerúleo também e deixar assim a cor um pouco pastosa, para não ficar muito difícil de deslizar, né? Bom, misturei com esse pincel maior, mas eu faço o desenho com pincel, eu faço a assinatura sempre com pincel menor. E é assim, ó, se você vai escrever seu nome, eu vou dar algumas dicas aqui, ó. Vamos supor que, sei lá, você se chama Carla, né? C, encosta, cada letra que você fizer,
Agora só se for cursiva que é meio problemático, né? Mas assim, você encosta sempre levantando, ó. Dá para fazer no máximo 2 cores. Carla. Escrevi o nome Carla porque é o nome da minha esposa. Isso é uma opção, né? Posso fazer letras daquelas mais quadradas. Carla. Também não... O importante é o quê? Lembrar de fazer pinceladas que sejam encostando e levantando. A cada vez que tiver uma curva, vai sofrer essa mudança, né? Ou talvez o que é mais incomum, né? Que é o cursivo. O cursivo eu acho mais difícil pra caramba, né? Porque tem que fazer emendas, né? E quando faz emendas, o ideal é não fazer a curva assim na letra. Sempre quando fizer a curva, faz uma linha para um lado, faz uma linha para o outro. E ok, eu consigo fazer essas curvas. Mas é mais ou menos assim, nesse sentido. Se quiser fazer algum detalhe, alguma coisa, sempre com esse processo de encostar e levantar. É até bom pegar uma folha de caderno, escrever na folha de caderno o nome do jeito que você quer e tentar assinar por cima com a tinta. Eu agora já fiz um método que é até mais prático, né? Que é só a letra A mesmo. Eu vou fazer aqui uma letra, um A subindo. Vou usar mais esse azul mais claro aqui. É uma espécie de torre, né? Uma montanha, alguma coisa assim. Esse simboliza o A. E em seguida simboliza o M. E a assinatura é assim, a gente até decidir qual que é, né? Não tem problema mudar, não. Até vários grandes artistas também mudaram a assinatura, né? Às vezes tinha um nome composto, passaram a assinar só um dos nomes. Como, por exemplo, era Pablo Picasso, passou a chamar só Picasso. E aqui o M. Uma linha e outra linha. São três montanhas, né? Vamos dizer assim. Aí eu vou pôr um pouco de azul na letra. Aqui eu fiz o contrário do que geralmente eu faço, né? Que eu faço tudo de mais claro e depois passo uns escuros. Esses claros fazem dar uma ideia de movimento, que fica parecendo que aquele que está mais escuro está atrás e essa linha que está mais clara está na frente. Aí com isso eu crio meio que uma ideia de o que está na frente e o que está atrás por causa dessa mudança nas cores. E aí o ano, eu marco só os 2 primeiros, né? 2023. Bom, então esse é o retrato final, é o resultado final, né? Onde eu trabalhei, né, os fundos, né, aqui mais esfumados, as bordas. Com isso eu tirei um pouco o foco aqui dessas partes. Esfumei bem os ombros e o pescoço também, busquei esfumar toda a borda do chapéu e das flores. Dei um tratamento com tinta ligeiramente mais impressionista, o fundo com cores frias para destacar em degradê, onde eu escureci um pouco mais do que na foto para deixar mais natural. E as flores com um pouquinho de impasto, sem muitos detalhes, né? Uma característica um pouco mais típica do impressionismo. E o rosto eu deixei, né? Foquei um pouco mais nos detalhes para ficar bem realista mesmo. Então esse foi aí mais um dos retratos.